Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Eu gostaria de iniciar a aula já conversando com vocês a respeito de algumas mudanças que vão acontecer. Bom? Eu gostaria que vocês acompanhassem. Quem tiver alguma coisa para falar, como sempre, por favor, levante a mão, tal. Se eu não ver, abre o microfone e fala. Bom? Então, vamos lá. Tá meio barulhento hoje aqui. Vamos tentar... qualquer coisa eu fecho a janela, tal, para ver se a gente consegue tocar nossa aula. Como todos perceberam, eu mandei uma comunicação no grupo do WhatsApp, avisando vocês que o relatório da última aula era o último, tá? E nós vamos fazer uma série de mudanças para que possa refletir algumas sugestões, algumas posições que a coordenadora me passou numa reunião semana passada. Bom? Então, vamos lá. Primeiro, não tem mais relatório. Tá? Então, vamos lá. ACA. Tá? Dia 31/8/2021. Então, vamos lá. Não teremos mais relatórios. Muito bem. Gente, só um minutinho, eu vou ter que fechar a janela aqui, que está bem barulhento, tá? Só um pouquinho. Então, vamos lá. Nós não teremos mais relatórios dessa disciplina, tá? Os relatórios que foram feitos até o presente momento, eles foram corrigidos, tá? E serão lançados na primeira data limite. Não sei se todos se lembram, tá? Mas eu vou abrir aqui, só um instante. A respeito da primeira data limite da universidade, tá? Então, vamos lá. Primeira data limite da universidade. Deixa eu abrir o planejamento da universidade aqui, só um instante. Eu posso, não tem porquê, posso mostrar para vocês, tá? Tá aqui, ó. No sábado, dia 4 de setembro, então sábado agora, tá? Nós teremos lançamento de notas. Então, até sábado, todos os professores têm que lançar notas de atividade de vocês. Certo? Então, os relatórios, vou até escrevendo, os relatórios já preparados, né? Já preparados e corrigidos permanecerão e serão lançados, né? Permanecerão. Ô, louco, né? Permanecerão. Oh, meu Deus. Gente, calma que eu tô me acostumando com o teclado novo aqui, tá? E serão lançados até a data limite, que foi a data que eu mostrei para vocês, 4 de setembro de 2021, correto? Muito bem. Mais aqui, fica mais fácil, né? Muito bem. Então, não teremos mais relatórios dessa disciplina. Os relatórios já preparados e corrigidos permanecerão e serão lançados até a data limite. Tá bom, professor, mas e a outra parte das notas? A outra parte, né? A outra parte das notas corresponde ao artigo. Tá? Corresponde ao artigo. Então, o artigo não será mais parte da nota da prova.
a nota da prova. Não. A prova é só ela e nada mais. Tá bom? Então, deixa eu colocar isso aqui na mesma linha para que fique fácil de entender. A outra parte das notas corresponde ao artigo. O artigo não será mais parte da prova. Para quando o artigo? Vamos lá. A segunda data limite ficou para 18 de setembro. Tá? 18 de setembro. Então, vocês precisam entregar estes artigos até o dia 15 de setembro. Vamos colocar assim? Então, deverão ser entregues. Um minuto. Deverão ser entregues até 15 de setembro de 2021. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Um zoom resolve, né? Aqui. Isso. Então, a outra parte das notas corresponde ao artigo. O artigo não será mais parte da prova. E deverão ser entregues até dia 15 de setembro de 2021. Continua valendo o restante do regulamento por artigo. Certo? Muito bem. A prova permanece igual. Permanecerá igual. Tá? Isto é, a prova é verdadeira ou falsa e as questões falsas precisam ser justificadas. Questão marcada como falsa no gabarito e não justificada é 0. Certo? Muito bem. O que mais? Vamos lá. Isso aqui tudo na N1, tá? Para A1, N1. Para A1/N1. Correto? Então, vamos lá. Para A2, N2. Vamos lá. Para A2, N2. A prova é igual. Certo? A prova é igual. Mesma coisa. Tá bom? O que mais? Não tem relatório. Não vai ter um trabalho. Haverá um trabalho. Não vai ter artigo. Haverá um trabalho. Tá? Haverá um trabalho que deverá corresponder à nota A2. Um único trabalho para a nota A2. Na verdade, eu não sei se eu vou poder fazer apenas um, porque nós temos duas datas, né? Então, vamos colocar 2, tá? Então, haverão dois trabalhos. Eu acho que haverão está errado, né? Haverá. Isso. Haverá 2 trabalhos que deverão corresponder à nota A2. O que são esses trabalhos? Daqui a pouco eu falo na hora que eu arrematar isso aqui. Para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos arrematar isso aqui primeiro, tá? Então, a prova permanece igual. Haverá 2 trabalhos que deverão corresponder à nota A2. Muito bem. Eu creio que seja só isso. Deixa eu te ensinar. Muito bem. Então, vamos lá. Por quê? Eu tive uma reunião com a professora Adriane semana passada. Uma reunião bem informal. Na qual ela fez algo que eu venho pedindo para ela fazer há muito tempo, desde quando a gente começou na pandemia. Eu adotei os relatórios no primeiro semestre da pandemia, como uma experiência para ajudar e facilitar o trabalho, né? A fixação de conteúdo
da disciplina que a gente está trabalhando. Muito bem. Tivemos vários feedbacks. Durante esse período, tivemos vários feedbacks. Podemos dizer o seguinte, da maioria das turmas em que o relatório foi empregado, o feedback foi positivo e o resultado foi positivo. Exceto essa turma. Muito bem. Eu tenho recebido feedbacks a respeito de relatório dessa turma desde o semestre passado. Curiosamente, como eu disse anteriormente, essa é a única turma que o feedback é inconclusivo ou negativo. Porque o restante das turmas, nenhuma dá o mesmo feedback. Muito bem. O feedback é muito positivo. Que eu diga o feedback do quinto semestre. Que estão fazendo PO1 comigo. E já entraram como calouros, recebendo, né, a atividade como relatório. Então, eles já se acostumaram com isso. Agora, estão produzindo artigo. Já tivemos a primeira prova, digamos, né? Que pediram para fazer uma entrega antecipada, pediram uma apresentação antecipada, tal. E nós temos vários artigos ali muito interessantes. Semestre passado nós tivemos a mesma sistemática empregada com os calouros. Eles tiveram sistemas operacionais comigo. E aí surge a questão. Calma, Wander, eu já abro para vocês falarem. Surge a questão. Sistema operacional para calouro é meio pesado. Então eu tive que pegar muito leve na disciplina e tornar ela muito mais light. O relatório foi a espinha dorsal da evolução deles. Eles terminaram a disciplina indo muito bem. E tivemos um feedback extremamente positivo. Semana passada, eu tive uma conversa com a professora Adriane. A professora Adriane, eu não sei se todos têm essa percepção, mas ela anda muito ocupada. Extremamente ocupada. Ela mal tem tempo para conversar com a gente. Né? Eu vira e mexe, eu até insisto, tento conversar com ela, tento ligar para ela, mas ela anda muito ocupada. Né? Então a gente tem que ter muito jogo de cintura para lidar com isso. Então o que acontece? Eu consegui ter uma conversa com ela a esse respeito e eu pedi o feedback, para ela passar o feedback para mim de tudo que estava sendo conversado, tudo, né, a questão dos alunos, como é que ela estava sentindo, tal, a turma, tal, as turmas, né, que eu dou aula de segunda a sexta, inclusive no período da manhã também, e muitos feedbacks, muitos líderes se manifestando, né, o pessoal da segunda-feira se manifestando positivamente, a turma inteira se manifestando, o pessoal que está assistindo os sistemas distribuídos comigo sexta-feira também se manifestando, eles são quarto semestre? Creio que sim. Não, eles são quinto e o pessoal de PO é o quarto. O período da manhã também é o quarto. Feedbacks positivos, exceto dessa turma. Segundo encontro, já haviam reclamações. Após o segundo encontro, já havia feedback negativo dessa turma. Palavras da professora Adriane. Luiz, para essa turma, relatório não. Outros feedbacks que impactaram, inclusive, na maneira de aplicação. Artigo. Apesar de termos vários aqui que foram selecionados, inclusive estão em avaliação pelos professores, nós tivemos reclamações desta turma
sobre os artigos. Nós tivemos reclamação dessa turma quanto às provas. E eu fiquei um pouco surpreso ao ver o feedback e do que se tratava. A reclamação foi: a prova está fácil demais. O padrão de prova é igual para todo mundo, para todas as disciplinas. Eu adoto tudo igual para todo mundo. Eu não tenho meio termos, eu não puxo a corda daqui, não puxo a corda de lá. É igual para todo mundo. E reclamaram da prova, dizendo que a prova estava muito fácil. Isso foi semestre passado. Na primeira reunião de professores que nós tivemos, na última, nós tivemos um feedback onde foi falado sobre isso, semestre passado. E na primeira agora, reunido com os outros professores, eu adotei o sistema da professora Noísa. Verdadeiro ou falso? Mas as falsas têm que ser justificadas. Para quem teve aula com ela, deve lembrar como é que funciona o esquema com ela. O esquema dela é esse. Outra sugestão muito boa, que inclusive eu estou adotando, foi uma sugestão da professora Edilene, que veio compor o quadro de professores e nós estamos torcendo para que ela permaneça. Tá? Estamos torcendo para isso. Não sei até onde a gente pode torcer. Espero que ela fique. Não é uma questão... Bom, isso aí é assunto fora da turma, fora da aula, então não é um assunto que eu vou abordar. Tá? Somente eu estou expressando a minha opinião. Ela deu algumas sugestões muito boas, uma delas, inclusive, eu já adotei. Tá? Vocês vão ver hoje, vocês vão perceber. E a formulação de trabalhos e provas de vocês, como esta é uma disciplina que tem prerrogativas ou pré-requisitos, como análise de como algoritmos, né, e estrutura de dados, as provas de vocês e os trabalhos de vocês serão preparados e trabalhados junto com o professor Paulo. E nós já estamos formulando trabalhando em cima disso, né? No final de semana conversamos bastante, já fizemos algumas calls para resolver essa questão e já formulamos várias situações. Como ele me repassou o que já havia passado para vocês em semestres anteriores, o Paulo assinalou positivamente para adotar o padrão de prova, o padrão de questão e o padrão de trabalho dele. Então, os trabalhos de vocês serão formulados por mim e pelo professor Paulo, com colaboração da professora Raquel, tá? Que é a professora da Federal do Rio Grande do Sul, a minha colega, professora Raquel, e um novo colaborador que eu consegui, uma pessoa fantástica, que inclusive eu vou agradecer hoje. Deixa eu só localizar aqui só um instantinho. É o professor, autor de livro, inclusive, tá? Deixa eu pegar aqui. O professor... Só um minuto. O professor Davi Santiago. Mestre em sistemas sistemas de informação e sistemas de computação. Tá? E autor de livros como Fundamentos de Algoritmos para Jogos Digitais. O professor Davi, titular do algol.dev, e felizmente eu posso contar com a colaboração dele nessa disciplina. Inclusive, grande parte do material que a gente vai ver hoje, 50% veio da professora Raquel e 50% veio do professor Davi. Então, por quê? Análise é uma disciplina AMP, modo professor. E o material da instituição é comprovadamente muito fraco.
Então, nós fomos buscar material de fora, de 2 universidades renomadas, né, para trazer para cá, para que vocês possam ter uma disciplina legal. E, reforço, os trabalhos, as provas, todos eles, inclusive os artigos também, eles serão avaliados por mim, pelo professor Paulo, pela professora Raquel, pelo professor Davi. Bom? Muito bem. Alguém tem alguma coisa para falar? O Wander tinha levantado a mão? Oi, professor, boa noite. O senhor acabou respondendo aí de forma parcial, mas o meu questionamento é em relação a esses feedbacks. A princípio, pelo que eu entendi, são questionamentos de alunos. Então, a nossa turma pontuou isso para a coordenadora de forma negativa, seria isso? Sim. Isso partiu dos alunos, da nossa turma, então? Sim. Ah, sim, perfeito. Fala, Manuel. Suponho que foi de alguns só, né? Não foi a turma geral, né? Mas tá bom. Olha, eu não sei. Eu tô contando o caos de acordo com o santo. Então, o que chegou no meu ouvido em reunião, eu tô passando para vocês. Gente, isso aqui foi determinado pela coordenação. Porque palavras dela as atividades, os relatórios foram moldados, o artigo, todas essas coisas foram moldados para ajudar vocês. Essa turma não casou com a ideia. Desde o semestre passado, eu já tinha percebido alguma coisa nesse sentido. Nesse semestre, já foram buzinar na orelha da coordenadora no segundo encontro. E ela está extremamente braba. Muito ocupada, envolvida em vários processos diante da universidade. E o recado foi: professor, não traz mais problema para mim. Sim, senhora. Ela falou, a água parou. Então, isso foi decidido em reunião. Tá? Se foi A, se foi B, se foi C, não sei. Não sei. Mas é o que foi passado. E o professor recebe o recado: sim, senhora. Acabou. Comigo é assim, vocês sabem disso. Eu não dou um ai, eu não falo um A sem que ela intervenha. Tá? Eu entendo, Daniel. Eu entendo. Mas aconteceu. Chegou nela. Não deveria, mas aconteceu. Tá? Existem outras situações também, algumas das quais um pouco constrangedoras. Como muitos de vocês são alunos meus de longa data, eu não gostaria de cultivar nenhum tipo de inimizade, para que não aconteça o que aconteceu o semestre passado com outra disciplina a qual vocês estavam envolvidos. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, desculpa. Mas isso não vai acontecer aqui. Eu tenho muita consideração por muitos de vocês. Alguns de vocês são os melhores alunos que eu já tive. E fiquei muito surpreso ao receber esse tipo de feedback. Tenho certeza que não partiu da turma inteira. Porém, alcançou a coordenação. Desculpa, gente, mas chegou lá, bateu em mim. Porque bate nela, ela bate em mim. Né? Tá bom? Então, é isso aí. Mudou tudo. O que sobrou é o artigo para a atividade agora. A data do artigo é essa aí, 15 de setembro. Não entregou até essa data, 0. Portanto, prestem bastante atenção. Lembrem-se de tudo que eu falei a respeito de artigos, semestre passado, de todas as correções, de todas as conversas que nós tivemos. Tá? E quem tiver dúvidas, me procure. A prova é essa aí. Meio modelo meu, meio modelo da Noísa. E com uma boa dose de participação do Paulo.
tá? Os trabalhos de A2, N2, né? Os trabalhos que vão para a nota A2 serão produzidos por mim e pelo Paulo, porque o Paulo deu aula para vocês em algoritmos e estrutura de dados, então ele sabe o que eu posso cobrar. E ele vai me ajudar nessa parte. Muito bem. E a prova também, eu vou contar com a participação dele, vou contar com a participação do professor Davi e com a participação da professora Raquel. Por ser uma disciplina das mais difíceis do curso, a gente tem que contar com a participação de outros professores para poder trabalhar com vocês da melhor forma possível. Apenas uma última palavra só para encerrar, tá? Na minha cabeça, até semestre passado, essa era a melhor forma possível, porque sobrava opções para ajudar vocês. Pro bem ou pro mal, a mudança está aí. Tá bom? Vou publicar isso aqui no Google Drive de vocês assim que terminar a aula. Compromisso firmado, por isso que eu coloquei no Word. Tá bom? Muito bem. Alguém tem mais alguma coisa para dizer ou a gente pode disparar para a aula? Só um comentário final, né? Já que é assim, né? Então, né? Vamos seguir o barco. Beleza. Professor, Pode falar. uma última palavra também. Em relação, acho que o questionamento da prova aí que levantaram, eu acho que pelo fato da prova ser muito parecida com o conteúdo que o senhor aplica na sala, aí eu acho que levantaram essa questão de ser muito fácil, né? Então, eu acho que seria essa questão da formulação mesmo da prova. Eu acho que o principal questionamento que fizeram aí foi em relação à formulação da prova. Então, eu acho que assim, tipo, a prova do professor, ela é complexa no meu ver. O negócio é que o pessoal cola na cara dura. Porque realmente a prova dele é baseada nas aulas dele. Mas são detalhes muito pequenos que você tem que prestar muita atenção e ler realmente o conteúdo e entender ele para poder responder sem colar. Eu acho que esse é o ponto maior do pessoal tá falando que tá fácil. Tá colando. É que assim, na verdade, não tem como o professor controlar, né? Então acaba sendo uma prova por consulta mesmo. Só que o engraçado é que tem gente que falou que é fácil, mas pelo que eu lembro, semestre passado o professor pode até responder isso aí. Teve muita gente aí que acho que a metade tirou menos do que a nota ideal aí, né? Porque para mim o ideal seria ali em torno né, digamos assim, de 0 a 10, um 7 ou 8, já que era com consulta. E teve uma galera aí que tirou abaixo de 5, se você for fazer a conta. Mas tava fácil, né, professor? Tá bom, né? Então, gente, eu não ia falar, mas já que vocês falaram, é bem isso mesmo, Emanuel tem razão, tá? A minha leitura é essa. É a mesma do Emanuel, é a mesma do Anderson, a mesma do Wander. Minha leitura é essa, tá? Mas o problema é que chegou no ouvido de quem não podia. Ou podia, não sei. Como eu disse, eu adotei essa frase agora, né? Pro bem ou pro mal, chegou lá. Tá bom, professor. Tinha um pessoal que, digamos assim, né, se tava achando que tava pesado ter que fazer os relatórios, essas coisas. Bom, vamos ver agora, né, que vai ter que entregar um conteúdo, né, no caso ali o artigo, num período antes do que a gente ia entregar, né, fazer umas outras coisas aí, né, outros trabalhos, já que não dá para fazer os artigos, os relatórios, né, para compensar a nota. Agora vamos ver, né, se ficou melhor assim, dessa forma, pro pessoal que achou que tava ruim, né. Tá bom. Mas vamos aí, né, estamos aí para isso. Lembrei daquele videozinho. O Emanuel me fez lembrar dele. Bom, tava bom, aí ficou ruim. Tava ruim. Aí achamos que ficou bom, ficou pior. Então, cai na frase, né, que eu adotei para esse método. Pro bem ou pro mal, tá aí. Isso porque, com todo respeito, vocês sempre tiveram uma abertura enorme para falar comigo. Tem uma galerinha aí que acha que falar comigo é desnecessário. E vai buzinar na orelha da coordenadora que afeta
decisão dela afeta a turma inteira. Tudo bem, gente. É um direito. Respeito o direito, mas a galera tem que lembrar que não tá sozinho, né? Tem mais gente na turma. Não é verdade? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos curtir o material que passaram para mim, porque eu assisti a aula dessa mulher 2 vezes hoje. E na segunda eu levantei para bater palma, porque a aula dela é espetacular. A aula do professor David, então, nem se fala, tá bom? Eu baseei meu material, todo o material no material deles, inclusive falei com o professor Adriane, esse material eu vou deixar disponível no próximo semestre. O professor que pegar essa matéria, eu vou passar esse material na íntegra para ele. Falar, ó, assinado embaixo, 2 professores mestres da área me ajudaram a preparar o material. Olha que top. E não foi só essa aula não, tá? Na verdade, eles me passaram material para o semestre inteiro, para todas as aulas. Eu praticamente consegui material para todas as aulas dessa disciplina. Tá bom? Isso é muito legal. Eu fiquei muito contente, porque eu estava com gravíssimos problemas para conseguir material para análise de algoritmos, tá? Então, vamos lá. Aí, a primeira mudança, a gente adota QR Code, sugestão da professora Edilene, tá? Então, esse QR Code aí, gente, já é direto o grupo de WhatsApp da turma. Eu vou adotar também para o Google Drive, mas aí eu vou fazer menorzinho e tal, vou encaixar aqui, tá? Isso aqui eu fiz às pressas hoje, correndo, porque o dia foi meio apertado, mas acaba acontecendo, né, de ficar meio grandão e tal. Então, eu vou ver com o tempo, eu vou melhorar, vou mudar isso aqui, tá? Eu não tive tempo de olhar o slide da Edilene. Até mesmo ela gostou da ideia de fazer a aula e colocar no YouTube. Então, pô, legal, prof, vambora, né? São poucos professores que adotaram esse padrão, uma pena. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Se vocês não se importam depois, a aula está sendo gravada, eu vou colocar a aula na íntegra, tá? Aí, quem quiser criar um marcador lá da aula, a partir do momento que a gente começa a discutir o material da aula, tá? Por favor, crie, tá? Eu pedi para o Marcos Rolim, mas qualquer um de vocês pode criar lá, tá? Quem for inscrito no canal, tá? Eu não vou pedir para se inscrever, porque eu não sou youtuber, tá? Então, o que a gente vai discutir hoje? Conceitos, tá? Vamos revisar um pouquinho, na verdade, alguns conceitos que nós já conversamos, para que a gente possa bater em cima do que a gente vai falar. O método analítico, contagem de etapas, que é muito parecido com algo que nós já fizemos, tá? Só que vocês vão perceber que, não sei porquê, mas isso aqui me pareceu mais fácil. Análise de algoritmos lineares e análise de algoritmos quadráticos. Isso aqui é a ponta do iceberg do material, tá bom? Então vamos lá. Alguns conceitos. A gente já viu nas aulas passadas a importância de algoritmos. Então, eu não acho necessário a gente bater nisso, tá? Vocês fizeram, inclusive, trabalhos, atividades em vídeo, né? Assistiram vídeos falando a respeito e tal. E aqui também um breve comentário a respeito dos vídeos. Gente, o único cidadão que eu conheço que faz filantropia na internet, em termos de YouTube, sou eu. Eu não conheço mais ninguém que produza vídeos e não coloque a marca de alguém, faça propaganda de alguém e tal. Então, para a galerinha que mandou lá no relatório criticando, falando que o cara tá fazendo aquilo para chamar a marca do outro e tal, então, minha pergunta para você, quem faz alguma coisa de graça hoje em dia? Não precisa responder, só pensa. Vamos continuar. Aqui a primeira mudança legal do material, tá? E galerinha chita, preparem-se, o código é em Java. Legal? Vamos lá? Esse código ele vai ilustrar um método de cálculo empírico usando a linguagem Java. Ele mede o tempo de execução do algoritmo que calcula o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Olha só que legal. Vamos dar uma olhada nesse cara. Então, tá aqui o código, tá? Em Java. Então, simplesmente, ele monta aqui
né? Tem uma função, método estático, né? Onde recebe como parâmetro um valor inteiro e faz o cálculo de Fibonacci em cima. E é uma... Eu não sei se vocês perceberam, mas é um método recursivo. Imagino eu que todo mundo saiba o que é Fibonacci. Quem não sabe, joga no Google e vai pesquisar. E comece a se informar, porque dependendo, eu vou começar a falar muita coisa aqui. Tá? Então, vamos lá. Bom, declara variável tipo inteira, declara variável long, variável double, roda um scanner, que é uma classe própria do Java, né, tal, para fazer a avaliação, né, interna, né. Em seguida, joga só uma mensagem, dígito enésimo, ele pede para você colocar alguma coisa. Baseado no que você coloca, em termos de valor, ele faz o cálculo de Fibonacci até o valor que você forneceu. Então, pensa só. Pensa no formato de um array, ou né, de um vetor, tal, e você fornece uma posição desse vetor. Ele vai fazer o cálculo em cima daquilo que você forneceu. Ele vai rodar até ele achar o valor do Fibonacci, da sequência de Fibonacci, naquela posição. Legal, né? Muito interessante. Quem quiser depois, eu disponibilizo o código. Tá bom? Vamos lá. Algum comentário? Eu vou lendo e vou voltando para a gente analisar linha a linha, tá? Na linha 8, é obtido o registro do tempo inicial em nanosegundos. Pois não, Douglas? 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 Eu não estou lhe ouvindo. Seu microfone está aberto, mas não estou te ouvindo. Se você tiver com algum problema, Douglas, manda pelo chat para mim ou então no WhatsApp. Tá bom? Eu não consigo te ouvir. Então vamos lá. Na linha 8 é obtido o registro de tempo inicial em nanosegundos. Vamos lá, linha 8, aqui ó, start system.nanotime. Na linha 9 é invocada a função fib, que é o método estático que nós temos logo abaixo aqui, ó, né? Esse método aqui, que executa o algoritmo de Fibonacci. Muito bem. Na linha 10 é obtido o registro de tempo final, também em nanosegundos. Linha 10. Olha lá, ó. Então, ele guarda o tempo inicial e guarda o tempo final. Tudo bem. Na linha 11 é calculado o tempo de execução. Linha 11, ó, o CPU time, né? Ele faz o cálculo. E, por fim, na linha 13, o tempo de execução é exibido. Ele só dá um print ln, tá? Mostrando esse tempo de execução. Ele mostra, então, na linha 12, o termo que ele encontrou, né? No método recursivo. E na linha 13 ele mostra o tempo que levou para calcular isso aqui. Beleza. Até aqui, sem problema nenhum. Abaixo são representados os tempos de execução em segundos para algumas entradas desse algoritmo. Entradas são valores que você fornece para ele. Se você fornecer o valor n igual a 40, o tempo de execução é em torno de 0,4 segundos. 41, 0,8 segundos. 42, 1,2 segundos. 43, 2 segundos. 44, 3,1 segundos. E 45, 5 segundos. Gente, olha a diferença de tempo para o cálculo. Isso para um método que é recursivo. Você parte de n igual a 40, começa a 0,4 segundos. Você só coloca 5 posições a mais, ele salta para 5 segundos. Caramba. Vamos continuar. Entretanto,
essa não é a melhor forma de realizar análise de algoritmo. Realmente não é. A gente já viu isso, né? A gente já sabe. Tem aqueles 3 passos que permitem que nós possamos avaliar, né, a velocidade de execução do algoritmo. E aqui, pasmem, vocês vão descobrir hoje que existe uma forma mais simples de fazer aquilo. Então, vamos lá. Esses resultados foram gerados com o algoritmo escrito na linguagem Java, utilizando a IDE Eclipse, em um notebook Intel Core i7. Não é uma máquina qualquer. Tudo bem que ele não cita a memória, o clock do processador, mas um i7, no mínimo 4 GB, né, de RAM. E se for a partir da 5ª geração para cima, é um processador de respeito, né? Se essas especificações mudassem, com certeza os resultados seriam diferentes. Dessa forma, o tempo de execução de algoritmo pode ser influenciado por diversos fatores, tais como velocidade de processamento do computador, linguagens de programação utilizadas, compiladores, sistema operacional, para citar alguns. Estes fatores invalidam a confiança nos resultados de desempenho, pois nunca se poderá saber ao certo o tempo de processamento do algoritmo de maneira precisa. Só de olhar aqui a gente não consegue dizer. Olha a diferença. Eu adicionei 5 a mais no valor que eu dei logo de entrada e ele saltou de 0,4 para 5 segundos. Foi 4,6 segundos mais lento, só por causa de 5 posições. Olha lá. Muito bem, agora vamos entender, tá? Que a gente estava falando sobre isso, né? Vamos entender... deixa eu ver, eu terminei aqui. Esses valores invalidam a confiança dos resultados de desempenho, podem quebrar o certo? Isso, tá, tudo bem, terminei. Beleza. Vamos entender o método analítico. Porque a forma com a qual ele estava avaliando não é boa. Nós já sabemos que existe uma forma melhor. A gente viu na aula anterior. Só que agora, a gente vai ver como se aplica, como se chega àquela posição para vários tipos de algoritmos diferentes. Vamos lá. O método analítico é uma maneira mais assertiva de realizar a análise de algoritmos. Ele não tem o objetivo de calcular o tempo de execução em segundos, minutos ou alguma outra representação real de tempo. Ele visa encontrar uma expressão matemática, lembra aquela fórmula que é gerada pelos somatórios das constantes que a gente viu na aula anterior? Então, para traduzir o desempenho em quantidade de etapas. Desta forma, consegue-se medir o desempenho do algoritmo de maneira totalmente independente de linguagens de programação, de compiladores, de ferramentas e de outros fatores físicos que possam invalidar a análise. Para tanto, o modelo RAM, que nós já falamos a respeito em aulas anteriores, é a estratégia utilizada para medir o desempenho de maneira analítica. Ele realiza a contagem das etapas que um algoritmo executa e ignora todos os aspectos de velocidade de processamento, linguagem de programação ou qualquer outro tipo de otimização de hardware. Neste modelo, cada operação, tais como atribuições, comparações e inicializações, consome um custo computacional constante e único. Lembra que a gente viu a respeito das 3 etapas? Né? A gente pegava trechos do código e colocava, bom, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Se repete, é 2. Muito bem. Se é um laço, tudo depende do N. Lembra disso? A gente até trocou N por X para não dar confusão na época. Sim. Então, aqui mudou um pouquinho a história. O N faz sentido agora. Né? Tá, agora a gente vai ver diversos exemplos de operações computacionais comumente encontradas nos algoritmos, todas com o mesmo custo computacional. Observa só isso aqui, ó. Atribuição de valor. Né? Lembra a gente viu isso? Quando a gente estava somando constantes, né? A gente estava avaliando as constantes. Observa. Atribuição de valor tem um único custo computacional. Quando você atribui um valor para uma variável, um custo só. Incremento ou decremento de valor, um único custo computacional, mais ou menos. Né? Operações matemáticas complexas. Quando você faz essa operação matemática, ela tem um único custo computacional. Acesso a elementos de arranjos ou arrays.
vetores, matrizes. Aqui a gente tem lista de I, tem um único custo computacional. Operações lógicas, né? Valor menor que 10, custo computacional, valor igual a 3 ou valor igual a 2, também tem um único custo computacional. E operações de leitura e escrita, print ln, olá mundo, ou scanner next int, que aguarda o próximo inteiro que vai ser fornecido, tá? Tem um único custo computacional. Fala, Emanuel. No caso, o professor, ele está simplificando, no caso, o sentido do sistema computacional mesmo, que no caso ele está usando uma thread, ele vai fazer realmente só uma operação. É porque, né, o computador ele vai receber aquela tarefa e vai executar ela. Então Sim. o tempo é igual, né? Dá para entender realmente da forma que está aqui. Faz sentido. É que ele só vai usar uma thread, ele não vai usar várias threads para executar essa adição de valor e tal. Tá certo. Beleza. Então vamos continuar, tá? Olha lá. É óbvio que, na realidade, essas instruções possuem diferenças significativas no desempenho. Se você parar para comparar, essa operação matemática complexa é muito mais complexa em termos de cálculo, em termos, né, todos os recursos necessários, do que uma operação lógica como essa, um if comum. Mas, incrivelmente falando, a respeito de custo computacional, é um único custo. Vale 1. Vale 1. Todas essas valem 1. Esse 1 vocês vão entender daqui a pouquinho. Faz parte daquele cálculo, daquela fórmula lá. Vamos lá. Umas são, obviamente, mais rápidas de serem executadas do que outras. Contudo, como estamos interessados em analisar o desempenho do algoritmo, com base na quantidade de etapas, o modelo RAM ignora tais diferenças. Principalmente pelo fato de que elas têm mais a ver com os computadores do que com o algoritmo em si. Tá? Só um minutinho. Douglas, eu não sei te dizer. Resposta para você. Eu estou vendo a sua pergunta aqui. Eu acredito que sim, tá? Mas eu não sei te dizer por que ele atribuiu ou não. Na verdade, vocês vão perceber durante o código, tá? Vocês vão ver vários códigos em Java e ele não se concentra na utilização das bibliotecas, tá? No que ele está implementando. Tá? Não, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o código. Tá? O restante, para ele, é decoração, é figurativo. Se eu estivesse trabalhando em C# ou em C++, dentro de uma ideia como o CodeBlocks ou como o próprio Visual Studio, ou até mesmo o Code em algumas situações, existem formas dele adicionar por conta própria. Ele adiciona as bibliotecas. Talvez por isso, então, ele não tenha colocado isso. Tá? Deixa eu só responder um professor aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos passar para a contagem de etapas, tá? Que é muito parecido com aquilo que a gente estava vendo, tá? A respeito daquelas 3 etapas que nós teremos. Né? Primeiro eu avalio as primitivas, depois eu considero aquelas que eu devo colocar, e outras não, tal, e na terceira parte eu somo tudo. Então, aqui tem um modelo um pouco diferente. Considerando o custo computacional. Talvez, na minha percepção, na minha visão, até melhor. Tá? Vamos lá. Com a quantificação das etapas geradas pelo modelo RAM, podemos comparar vários algoritmos, uns com os outros, e afirmar de maneira mais precisa qual é o mais rápido, pois, independente da velocidade dos computadores nas quais são executados, um algoritmo que executa uma menor quantidade de etapas sempre apresentará melhor desempenho para grandes volumes de dados processados. Na aula anterior, vimos que é possível avaliar a complexidade utilizando os 3 passos da definição de complexidade. Então, vamos falar deles. De agora em diante, veremos como realizar essa análise do ponto de vista assintótico. Guardem. Lembra na aula passada, eu já falava sobre isso.
Vou falar de novo e de agora em diante é só sobre isso aí. Análise assintótica, tá bom? A gente vai introduzir os temas subsequentes a ela. Então, dessa aula de hoje para frente, a gente vai falar muito de análise assintótica e dos subtemas dela, tá? Os diversas partes que a compõem, tá bom? Lá no final, eu dou uma visão do que a gente vai ver para frente. Então, deixa eu chegar lá, a gente fala sobre isso. Então, vamos lá. Ó. A seguir, temos um código de programa simples, que iremos utilizar como exemplo para começar a explicar a técnica analítica, para realizar de contagem de etapas. Né? Para realizar esse processo, basta contar linha por linha a quantidade de instruções realizadas por cada comando. Na verdade, bem simples. Né? Vamos avaliar. Ó. Scanner SC igual new scanner system in. Vai receber a entrada de dados, tá? Então, criação de objeto. Uma instrução. Int idade, declaração invariável. Uma instrução. System print ln, digite sua idade. Operação de escrita. Uma instrução. Idade sc next int. Muito bem. Operação de leitura e atribuição. Duas instruções. Observa só. Idade é um if, uma operação lógica, uma instrução. Println maior de idade, operação de escrita, uma instrução. Se não, else. Println menor de idade, operação de escrita, uma instrução. Beleza. Com base nisso, nós temos definições específicas de quantas instruções computacionais estão sendo usadas. Olha só. Dessa forma, temos que o algoritmo realiza um total de 7 instruções. O if, else são mutuamente exclusivos. Volta lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If, else. Muito bem. Dizemos que T, baseado em N, N é a quantidade de vezes que ele roda, é igual a 7. É a fórmula de complexidade de tempo desse algoritmo, que, por ser uma função constante, possui complexidade constante. Ela não muda, né? Dá uma olhada, ó. A complexidade de tempo dela, independente do que você entrar aqui, ó, é sempre 7. Olha como é simples. Não é mais fácil? Né? Muito bem. Vamos continuar. Análise de algoritmos lineares. Vamos focar agora nos algoritmos mais simples, né? Vamos atentar para isso. Ó, a análise realizada anteriormente foi bem fácil, de fato, e serviu apenas para o aprendizado. Todo mundo entendeu onde a gente quer chegar. Vamos para um exemplo mais complicado. Um algoritmo que, dado um arranjo, no caso, array. Deixa eu mudar isso aqui para array, vocês me permitem? Eu não sei por que eles usam essa palavra, tá? Mas eu vou mudar aqui para array. Todo mundo vai entender. Ó. Dado um array A, colchetes, de N valores, imprime todos os elementos desse array. Por que usam a palavra arranjo? Eu não sei. Mas vamos lá. Se eu achar coisas desse tipo, eu vou mudando durante a aula, tá? Lembrando, o material foi fornecido por outros professores, então pode ter algum probleminha. Tudo bem. Dado um array A de N valores, imprime todos os elementos desse array. Então vamos lá, ó. For I começando em 0, I menor que A.length, que é a entrada, ele incrementa. Então, ele vai começar do 0 e vai até o length. N mais 1. Beleza. E aí ele imprime uma por uma das posições desse array. Uma por uma. Todo o conteúdo do array. Beleza? O código aqui é análogo C++, C# e Java. E
Bom, pelo println, a gente vê que é Java. Mas com algumas adaptações, a gente poderia rodar ele no JavaScript também. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque no material tem código JavaScript. Talvez não nessa aula, mas nas outras tem. Fala, Emanuel. É só para responder o arranjo ali, é por causa do inglês mesmo. Que você colocando o ED ali, a RAID, é arranjar. Ah, legal. Beleza aí. Está respondida a questão da palavra arranjo. Então vamos lá, vamos continuar. Observe linha por linha a contagem desse algoritmo. Então vamos lá, ó. Observa aqui. Só o for tem isso aqui, ó. O for, uma inicialização, int i igual a 0. N mais 1 comparações, que é o i menor que a.length. Ele vai comparar n mais 1 vezes, quantas vezes for rodar o for. E n incrementos. Você não sabe quantas vezes isso aqui vai rodar. Não sabe o tamanho do array? Se eu colocar um array de 100 posições, vai rodar 101 vezes. Muito bem. Então, se a gente somar tudo isso aqui, vai dar 2n mais 2. Tá vendo o n onde vai? Observe, tá? Para não confundir. O n vai aqui. O n tem a ver com iteração, quantas vezes ele roda. Aí você tem lá, na linha 3, ó, o println, a posição i do array, e ele coloca um barra n, quebra de linha. Tudo bem. É uma ou várias operações de escrita? Olha dentro aqui. Não está dentro do for? Então é n. Vai repetir quantas vezes? Depende do tamanho do array. Então é n. Eu não sei. N. Portanto, o algoritmo realiza um total de 2n mais 2 mais esse n, que é a parte de baixo aqui, totalizando 3n mais 2 instruções. Dizemos que t de n é igual a 3n mais 2. É a fórmula de complexidade de tempo desse algoritmo, que, por ser uma função do primeiro grau, possui uma complexidade linear. Matemática. Vamos lá. Uma função do primeiro grau num gráfico gera o quê? Uma reta. Nossa, professor, até isso a gente vai ter que... Quem não gosta, se prepare. Porque tem muito disso aí dentro. Como eu já dei aula de matemática, vocês sabem disso. Para mim, mamão com açúcar. Mas quem não gosta... você vai ter problema. Vamos para a análise de um algoritmo um pouco mais complicado. Ele vai complicando cada vez mais, tá? Mas é bom que a gente vai entendendo, né? O nível de complexidade aumenta, a dificuldade aumenta, a gente tem que pensar um pouquinho mais. Então vamos lá. Um algoritmo que, dado um arranjo, eu não vou mudar, o pessoal já sabe do que se trata, que é o array de n valores. Um array qualquer. Tamanho de um array de inteiros, né? Com um tamanho, sei lá, qualquer um. Pode ter 1000 posições. Calcula o maior valor desse arranjo. Qual é o maior valor que tem dentro do array? Perceba que o algoritmo possui uma estrutura de repetição for nas linhas 3 a 7. Daqui até aqui. Que executa um condicional if, linha 4, n-1 vezes. Maior, se maior, a variável maior, né? Ele pega a primeira posição, que ele considera esse sendo maior. E aí ele vai olhando um por um. Se a posição que ele está for maior do que o variável que ele está armazenando, essa variável recebe essa posição. Só isso. O algoritmo não faz mais nada. Até o momento que ele encontra o maior valor.
A partir daquele momento, não entra mais nesse if. Tá? Beleza. E, por fim, retorna o valor da variável maior. Beleza. Java, facilmente convertido para C++, facilmente convertido para C Sharp, Python, JavaScript. Dá para fazer de boa. Beleza. Observe linha a linha a contagem desse algoritmo. Vamos lá. Linha 2. Int maior, né, declaração de variável, né, recebe a primeira posição do array. Acessa o array e a atribuição. Acessa o array, né, e faz uma atribuição. São duas instruções. Ah, professor, mas isso aqui não é atribuição? Não, você está acessando o array, lembra? Está abrindo o array para pegar um valor dele. É uma instrução. Depois você faz uma atribuição. Outra instrução. Então, são duas na mesma linha. Se a gente estivesse olhando o esquema de primitivas, que vocês já viram, vocês vão se lembrar que isso aqui, cada trecho desse, corresponde a uma parte específica lá, lembra? É uma primitiva. Por isso, duas instruções. Tá? Então, façam aí as ligações necessárias. O for. Bom, o for a gente já viu, né? Ó, uma inicialização, que é o int i igual a 1. Começando em 1, tá? Por quê? Professor, por que começa em 1 e não 0? Porque o maior está pegando a primeira parte do array. O primeiro item do array está ficando nessa variável maior. Ele começa a comparar o próximo. Se ele começasse do 0, ele ia comparar ele com ele mesmo. Tá certo. Então, vamos lá. N comparações, que é a parte do meio aqui, ó, e N-1 incrementos. Se você somar, ó, 1 mais N mais N menos 1 dá 2N. Certo? Beleza. Linha 4, ó. Se é uma operação lógica, né? If, operação lógica, N menos 1 instruções. Por quê? Professor, por que N menos 1? Está dentro do for, lembra? Olha lá o algoritmo. Está dentro do for, ó. Olha o for aqui. Ela, sozinha, fora desse for, ela vale 1. Dentro, ela é N vezes menos 1. Que é a quantidade de vezes vai rodar ali dentro. Não é igual a N. Ó. Professor, por que menos 1? O for começa de 1, né? Se fosse de 0, aqui seria N mais 1. Mas presta atenção, tá até em vermelho aqui, ó. Eu até deixei a cor original para que vocês pudessem ver, prestar atenção nisso. Tá? Começa do 1, não do 0. Certo? Fala, Emanuel. Só para ver se eu... É que assim, eu entendi dessa forma. Vamos supor que a gente tem 10 casas, não é? Uhum. O array. E você Tá. está comparando. Então, N menos 1, porque se eu já comparei o primeiro, por que eu vou comparar ele de novo? Eu já sei que não é ele que eu quero, então eu vou tirar mais 1. E aí eu vou ficar com 9 e, consequentemente, 8, 7, 6, até chegar no final, Muito bem, que vai ser Emanuel. o 0. Por isso é N menos 1, porque eu vou sempre estar eliminando uma casa que eu já consultei. Isso mesmo. É uma confusão muito comum, tá? De acontecer em linguagem de programação, especialmente quando você está trabalhando com array. A gente não pode esquecer o seguinte, tá? Arrays, listas, pilhas, filas, em Java, C Sharp, C++, Python, JavaScript, começa tudo em 0. Vai de 0 a 9. Correto? No caso, o exemplo do Emanuel, tá? Vai de 0 a 9. Quantos itens você tem aí? Qual que é o tamanho dele? Qual que é o comprimento? Qual é o length do teu array? 10. Isso causa uma confusão comum. Não é algo de se estranhar, não. Tem gente que não entende. Como é que
pode começar no 0 e vai até 9. Então, mas você está contando o quê? Posições do array ou a quantidade de itens que tem nele? Ah, tem diferença. Tem gente que não saca isso aí logo de cara, tá? Sei aqui dessa turma de gente que passou problema com isso lá em PO1. Andei conversando com o professor Sidney. Então vamos lá. Return maior. Instrução simples, né? Apenas uma. Então, olha lá. Agora perceba que a quantidade de instruções da atribuição da linha 5, aqui, ó, é aquela situação do pior caso. Ou no caso, aqui, nessa situação pior ou melhor caso, lembram? O melhor caso não conta, ele sempre vai entrar. Eu quero o pior. Quero me focar no pior, não no melhor. O melhor, matei. Peguei. Morreu. O algoritmo dali para frente não entra nunca mais. Agora, qual é o pior caso? O pior caso é, e se não for? Roda de novo. E de novo, e de novo, e de novo, até achar. Achou, matou, acabou. Não é verdade? Então, ó, a quantidade de instruções de atribuição da linha 5 é muito difícil de ser premeditada. Não dá para saber quando você vai encontrar o valor maior. Não sabemos quando o condicional da linha 4 retornará verdadeiro, pois isso depende da estrutura das informações presentes no arranjo, no array A. Né? Depende como? Da seguinte maneira, ó. Se o array A estiver ordenado de maneira crescente, o maior elemento será o último. E, portanto, a linha 5 será executada n-1 vezes. O lance do 0 ao 9, ter 10 e na quantidade de 10. Lembre-se disso, tá? Esse é o pior caso. Esse é o pior caso. Se o arranjo ou array A estiver ordenado de maneira decrescente, o maior elemento será o primeiro. E, portanto, a linha 5 nunca será executada. É o melhor caso. Lembrando da aula passada, a gente não considera melhor caso. Ele não entra na equação. Repara aqui, ó, que não aparece a linha 5. É o melhor caso. A gente ignora ele. Muito bem. Dessa análise, temos que o algoritmo irá possuir duas fórmulas de complexidade do tempo. Observem. No pior caso, a complexidade será o somatório de tudo aquilo lá, dá T de N igual a 4N mais 1. Muito bem. No melhor caso, a complexidade será o somatório das situações. No melhor caso, será 3N mais 2. 2. Não tem o N menos 1. Esse é mais aqui. Correto? Basicamente, o melhor caso é aquela situação em que o algoritmo recebe os dados da melhor forma possível para obter o máximo de desempenho. De maneira análoga, o pior caso é aquela situação em que o algoritmo recebe os dados da pior forma possível e, por isso, tem seu pior desempenho. É de extrema importância descrever o conceito de melhor e pior no processo de análise de algoritmo, pois nunca podemos prever o estado das entradas dos dados que irão ser processados pelo algoritmo. A gente não sabe simplesmente como vai entrar o array. Não dá para prever isso. Não tem como. Nem para a galerinha que faz inteligência artificial e computacional comigo, daria para prever. Não. Não dá. Tá? Talvez usando... Não, mas aí eu vou misturar disciplinas, né? Eu ia falar de redes bayesianas, mas deixa para lá. Isso aí é outro assunto. Galerinha aí não está estudando isso, então deixa para o 8º semestre, tá?
Por esse motivo, iremos ignorar o conceito de melhor caso e nos concentraremos sempre em fazer análise, considerando sempre o pior caso. Bom, isso aí a gente já sabia. Pois, dessa forma, podemos garantir que iremos calcular a fórmula de complexidade de tempo máxima do algoritmo, ou seja, o seu tempo máximo de execução. Certo? Então, justificativa por que a gente trabalha com sempre o pior caso. Isso é uma curiosidade, inclusive em programação. Não sei se ensinaram isso para vocês em PO1, não sei se o Cidinho trabalhou com isso, ou se vocês ouviram isso em algum outro lugar. Geralmente, quando a gente trabalha com condicionais, a primeira coisa que a gente avalia é o pior caso. Tá? Geralmente, quando você está codificando, você faz uma cláusula if, você vai testar justamente aquilo que o que você não quer. É o resultado que você não quer. Por quê? E por que isso? Isso é uma boa prática? Em programação, sim. Vem daqui. Tá? Por quê? O pior caso é o mais trabalhoso. O pior caso é aquele que merece a maior quantidade de atenção por parte do programador. O melhor caso, deu tudo certo. Vou dar um exemplo. O cara desenvolve a tela e coloca um campinho para você ir lá e digitar data de nascimento. Não coloca máscara, não coloca nada. Ele simplesmente coloca, digite aqui a data de nascimento. O cara abre o programa, vai nesse campo e a primeira coisa que ele faz é digitar letras. O que você, programador, tem que prever? O pior caso. Ele não vai digitar o que você quer, e sim o que der na telha dele. Esse é o pior caso. Então, a gente sempre se concentra, quando a gente está trabalhando em programação, quando está especialmente focando em condicionais, regras de negócio, por exemplo, a gente se concentra no pior caso, porque o melhor caso é a melhor situação. Certo? Quem fez PO1 comigo vai se lembrar disso. Lembra que eu falava? Sempre avalie o pior primeiro, para depois o melhor. Vamos em frente? Muito bem. Agora, a gente viu os lineares. Esses são os fáceis, tá? O gráfico descreve uma reta. Agora a gente vai ver os quadráticos. E agora é a hora da galera torcer o nariz. Eu escutei várias vezes, várias pessoas perguntarem para mim: ah, professor, mas eu entro na universidade, eu nunca mais vou ouvir falar de Bhaskara na minha vida. Tem certeza? Sabe o que significa quadrático? Vamos lá? Vamos agora partir para a análise de algoritmo mais complexo. E agora a coisa complica bastante, tá? O algoritmo de ordenação de informações que utiliza o famoso método de bolho, Bubble Sort, que o Paulo contou para mim que vocês já conhecem. Esse algoritmo é bem mais complexo que o anterior, pois é um algoritmo quadrático. O termo quadrático significa que a sua fórmula de complexidade é uma função de segundo grau no pior caso. Eita! Função do segundo grau. Vamos lá, matemática. Se eu pego uma função de segundo grau e jogo no gráfico, ela gera o quê? Alguém lembra? Parábola. Justamente, uma parábola ou uma curva de grau variável, né? Gravem isso, tá? Gravem isso. Gravem isso. Vamos realizar a análise para perceber como isso ocorre na prática. Esse é o algoritmo Bubble Sort escrito em Java. Então vamos lá, ó. Eu estou entrando com um array de inteiros, que eu chamo de A. Eu declaro um booleano chamado trocou, e eu faço um do while. Enquanto esse trocou for igual a true, ele vai fazer o seguinte. Trocou recebe false, né? E aí,
ele entra dentro do for. E ele vai rodar dentro desse for fazendo a ordenação em formato de bolha. Certo? Ele vai fazendo a ordenação em formato de bolha. Ele chama um método chamado troca, né? Que troca a posição de valores, né? Dentro de A, na posição J por J mais 1. Ele simplesmente faz isso aqui, ó. Acredito que todo mundo se lembra, o Paulo explicou isso aqui para vocês. Então, vocês devem ter uma noção de como funciona internamente o Bubble Sort. Até aí, ninguém morreu. O código facilmente migrável para qualquer das plataformas que a gente vai trabalhar, que a gente pode ter código. E nós podemos ter código em qualquer uma dessas que eu citei. Java, C++, C Sharp. Eu acho que Python não, mas JavaScript sim, porque todo mundo viu JavaScript aqui comigo. Certo? Qualquer uma dessas 4 aqui, ó. Então vamos lá. Análise do algoritmo no pior caso. O algoritmo do Bubble Sort possui o pior caso quando o arranjo, ou array A, se encontra totalmente desordenado. Tá uma bagunça dentro do array, tá? Quando os elementos do arranjo estão em ordem decrescente. Não propriamente, ele pode estar bem bagunçado, tudo misturado. Isso pode acontecer? Claro, pode. Muito bem. Fala, Emanuel. Ele fala decrescente porque é o certo, professor. O pior caso realmente é o decrescente, porque o Bubble Sort ele vai organizar. Vamos supor, contando de 1 a 10, se for ao contrário, ele vai pegar o 10 que está aqui na primeira casa e vai ter que jogar lá no último. Então Sim. ele vai trocar todos eles. Então realmente no modo decrescente é o pior caso. Sim, sim. Eu digo bagunçado porque você pode pegar uma situação em que você tenha os números completamente desorganizados, né? Você pode Sim, mas nesse caso você pode, às vezes, se está desorganizado, você pode pegar que, vamos supor, o 1 está na terceira casa. Então tá mais fácil jogar ele lá na primeira posição, entendeu? Do que pegar ele lá na última posição. Entendi. Entendi. É uma visão, é uma forma de chegar. Legal. Vamos continuar. Análise dele parte por parte. Vamos lá? Atribuição, né? Uma instrução. Declaração de variável. Atribuição, trocou igual a false. Só que ela ocorre N vezes por estar dentro de um laço. Ó aqui, ó. Quer ver? Trocou igual a false. Isso aqui vai acontecer quantas vezes? N. Então, apesar de ser uma, é um N, né? Muito bem. O for, nós já sabemos que é uma inicialização, sempre. Aí tem N comparações, beleza? E N menos 1 incrementos. Olha lá, ó. Length menos 1. Muito bem. Aqui acontece uma mudança aí, né? Acontece uma mudança. Então, em vez de começar em 0, está começando. Em vez de começar em 1, está começando em 0, porque o objetivo dele não é esse, tá? Só que ele vai até menos 1. Ele volta do tamanho. O tamanho está aqui, ele volta um pouquinho. Muito bem. Isso dá N2 instruções. Muito bem. Gente, se não me falha a memória, quando ele coloca 2N2, é 2N ao quadrado. Eu vou confirmar isso daqui a pouquinho, tá? Você tem aqui, ó, uma operação lógica, né? Você tem N menos 1 operações lógicas, N vezes. Então, é N2 menos N. Muito bem. Você tem a troca. Tudo aqui dentro rodando, né? Rodando dentro do while. Então, sempre tem um N no meio. N menos 1 trocas. N vezes dá N2 menos N. Trocou. É uma atribuição. Só que está dentro do while. Então, é N menos 1.
N vezes dá N2 menos N. E por fim, operação lógica, só que N vezes dá N instruções. Beleza. Obrigado pelo vídeo aí, Anderson. Perceba que consideramos que as estruturas de repetição do while, linha 3 e linha 11, estas aqui, ó, do while, um laço de repetição, né? E for na linha 5 e na linha 10, linha 5, linha 10, serão sempre executados. Sim, óbvio. Sempre vai passar por ali. Ou seja, consideramos o pior caso da execução do algoritmo Bubble Sort. Assim sendo, o somatório de suas instruções é igual a 1 mais N mais 2N. Eu não sei se esse 2N é elevado. É elevado. É elevado sim. Pera aí, deixa eu mudar isso aqui. Acabei de olhar o resultado ali, é elevado sim. Deixa eu mudar essa visualização aqui, gente. Espera um pouquinho. Para ficar claro para todo mundo, ó. Aqui. 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 Aí fica assim. Ele fala função de segundo grau ali, está falando isso aqui, tá? Bom, aqui todo mundo dá para entender que eu estou tratando de algo que é elevado ao quadrado, tá certo? Vocês nunca viram essa notação, então ela existe. Bom, então vamos lá. Ao reduzirmos essa expressão, temos que o algoritmo fizer, né, você faz os devidos cortes aqui, temos que o algoritmo realiza um total de 5n ao quadrado menos n mais 1 instruções, uma função quadrática. Dizemos que t de n é igual a 5n ao quadrado menos n mais 1. É a fórmula de complexidade de tempo desse algoritmo, que, por ser uma função de segundo grau, possui complexidade quadrática no pior caso. Beleza. Deixa eu projetar aqui para ficar fácil. Agora vamos para a análise do melhor caso. Então a gente pega aqui as variações, todas elas. No melhor caso, é aquela situação que o Manuel bem explicou. Ele já está ordenado, né? O maior está no final. Beleza. Então, em determinadas situações, ele nunca vai entrar. Tá? Aqui, por exemplo, essa troca nunca vai acontecer. E esse trocou para true jamais vai acontecer também. Certo? Aqui embaixo, ó, a operação lógica ela vai rodar uma vez só. Por isso que é uma operação lógica. Por quê? Ele já está todo ordenado, né? Já está tudo arranjado. Então, uma única instrução. Então, ele roda uma vez só e pronto, acabou. Não vai rodar mais. Assim sendo, o somatório de suas instruções é igual a 1 mais 1 mais 2n mais n menos 1 mais 1. Ao reduzirmos essa expressão, temos que o algoritmo realiza um total de 3n mais 2 instruções. Opa! Isso é uma função do primeiro grau. Uma função de primeiro grau. Atenção, descreve uma reta. Certo? Dizemos que t de n é igual a 3n mais 2. É a fórmula de complexidade de tempo desse algoritmo no melhor caso. Outro aspecto importante de se observar é que 3n mais 2 é uma função do primeiro grau. Portanto, o Bubble Sort possui complexidade linear no melhor caso. Duas situações distintas para o mesmo algoritmo. Atenção. No pior caso, Bubble Sort é uma função quadrática. E no melhor caso, Bubble Sort é uma função de primeiro grau ou função linear. Então, se você considerar o pior caso, a análise dele em gráfico vai gerar uma parábola. E a análise do melhor caso vai gerar uma reta. Certo?
Tenham isso em mente. Vamos lá. Por fim, podemos resumir a análise do algoritmo Bubble Sort da seguinte maneira. No pior caso, espera um pouquinho. Eu estava falando de quadrático, ele voltou para linear. Acho que é só o erro aqui, né? Deixa eu corrigir isso aqui para não dar confusão para vocês, tá? A palavra quadrática aqui está errada. Aqui, ó, lineares. Muito bem. Aqui. Muito bem. Vamos voltar aqui, então. Legal. Então, por fim, podemos resumir a análise do algoritmo de Bubble Sort da seguinte maneira. No pior caso, o algoritmo possuirá complexidade quadrática. Deixa eu voltar aqui de novo e editar para todo mundo poder enxergar isso aqui, ó. 5n ao quadrado menos n mais 1. Certo? E no melhor caso, o algoritmo possuirá complexidade linear, ou seja, t de n é igual a 3n mais 2. Muito bem. Então, em uma situação hipotética, em que eu coloque um exercício, no qual eu peço que vocês resolvam o algoritmo utilizando as fórmulas, né, que vocês... Vamos imaginar a melhor situação, né? Que eu passei Bubble Sort como um exercício para vocês. E você já... E o algoritmo é o mesmo. Lembrando, Bubble Sort pode ser escrito de forma diferente, né? Dependendo da linguagem. Mas, em geral, é isso aqui. Então, você, de posse da fórmula, você já consegue efetuar os cálculos. Então, você vai ter cálculos de entrada no pior caso e no melhor caso. Correto? Muito bem. Com base nessas informações, eu coloco uma entrada... um array de... Vamos colocar uma coisa grande, tá? Vou colocar um array de 100 posições. Então, o n equivale a 100. O que vai acontecer nesse caso? Tem a questão de variância, né? Beleza. Quantas vezes ele vai rodar? 100. Então, daí você pode fazer os cálculos. E aí você consegue saber exatamente quanto tempo ele vai levar rodando para 100 posições. E se eu colocar uma variação dessa entrada? Vários números. Por exemplo, em determinado momento, o n vale 100. Em outro momento, o n vale 15. O n vale 25. O n vale 2. O n vale... 2 é sacanagem. Vamos colocar um pouquinho mais. Vamos colocar 8. Tá bom? 8. Muito bem. Com base nessas informações, vocês conseguem montar uma tabela. Atentem-se para o que eu estou falando, tá? Presta atenção. Vocês conseguem montar uma tabela com um cálculo para o pior caso e para o melhor caso nestas entradas. Certo? Professor, a gente... Viu? Nós fizemos esse trabalho com o Paulo com os três métodos, o Insertion, o Bubble e o... Cadê? Deixa eu ver aqui. O Selection. E o Bubble Sort com 100 mil números aleatórios e ordenados e ordem inversa. Daí a gente teve os resultados. O pior caso é o aleatório, que ele demorou 32 segundos. O ordenado foi 16 e o ordem inversa 23. Então, viu que o ordenado e o inverso ficou bem proporcional, 16 para 23. O que ficou bem diferente foi o aleatório, que foi de 32. Praticamente o dobro do... Então, tipo, esse cálculo que você está comentando, daí eu até pesquisei aqui no Drive, peguei o trabalho que a gente fez, do Paulo, daí tá aqui, a gente fez esse trabalho fazer o algoritmo e fazer os testes.
Então aqui a gente já vê que o aleatório é o pior caso e o ordenado é o melhor. Só que está bem proporcional com o inverso. Então o aleatório é o pior. Entendi. Muito bem. Então, ótimo. Significa que o que eu estou falando aqui não está matando ninguém. Perfeito. Baseado nisso, baseado nessas informações, e sabendo que vocês já sabem como aplicar isso para obter os dados, porque agora vocês têm as fórmulas, vocês têm condições de gerar os gráficos para cada uma dessas situações, o número de entradas, né, baseado no número de entradas que está sendo fornecido. Lembrando, quando eu falo entradas, eu estou falando do tamanho do array que está entrando. Hora é 100, hora é 15, hora é 25, hora é 8. Então, o tamanho do array que está entrando varia. Muito bem. Com base nesse tamanho de array, você já sabe executar os cálculos e você já tem possibilidade de jogar isso no gráfico. Certo? Então, lembrando, provavelmente, o quadrático vai gerar um gráfico de curva, uma parábola para você. E o gráfico linear vai gerar uma reta. Certo? Como o Marcos mesmo relacionou, você já tem conhecimento disso, sabem como trabalhar essa questão, vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem quando a gente entrar nas próximas etapas, tá? Porque as próximas etapas serão para discutir temas baseados na análise assintótica. Isso aqui é somente a introdução para que a gente possa entrar nesse assunto, tá? Em especial, eu demonstrei bastante interesse na forma com a qual ele calcula, na forma com a qual ele chega nessa equação. E eu acredito que todo mundo deve ter percebido que é necessário um pouco de matemática muito, né, de matemática para chegar até esse ponto. Tá? Fala, Emanuel. Lembrando que aí, né, esse cálculo, no caso, é para a gente saber o número de instruções que ele vai executar, não o tempo de execução, certo? Exatamente. Exatamente. Para nós interessa desempenho, certo? Interessa o desempenho. Eu estou interessado no desempenho do algoritmo. Então, dado o número de entradas, qual é esse T? Beleza? Muito bem. Até aqui, eu acredito que isso já acendeu algumas luzes na cabeça de vocês. Alguns já se localizaram com o conteúdo que vocês viram junto com o Paulo. Alguma dúvida? A princípio não, professor. Por minha parte, a princípio não. Tá. Alguém? Não? Muito bem. Se houver alguma dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, tá? Me chama lá no grupo. Se for alguma coisa particular, me chamem em DM, né, pra gente conversar. Como é o caso, aconteceu aqui de eu já chamar alguns de vocês para conversar, tal, algumas situações pontuais. Vamos, então, visualizar os próximos tópicos. Quais são os próximos passos que nós teremos desse material? Nós iremos falar sobre a notação assintótica, vamos falar sobre classes assintóticas, a notação Big O, a notação ômega e a notação teta, tá? Isso dentro da análise assintótica, tá bom? Eu gostaria que isso fosse material da primeira prova. No entanto, considero isso uma ilusão. Por quê? Todos sabem que semana que vem nós temos um feriado justamente em 7 de setembro. Certo? Terça-feira. Segunda-feira é ponto facultativo na universidade, e no município, e no estado. Ninguém vai trabalhar. Então vem um feriadão de 4 dias.
Beleza. Então, o que nós temos? Após isso, nós temos, deixa eu ver aqui, dia 14, dia 21 e dia 28. E a nossa prova, dia 5 de outubro. Vou confirmar aqui com o planejamento, mas eu creio que seja isso mesmo. Eu creio que seja isso mesmo. Nossa prova, 13, lançamento de... Isso mesmo, nossa prova, dia 5 de outubro, tá? É isso mesmo. O lançamento de notas para N1 é no dia 13, feriado em Campo Grande. Então, dia 5 vai ser a prova de análise de computabilidade. Então, dia 5 de outubro, nós temos apenas... Vamos lá. Calendário. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Nós temos apenas 1, 2, 3 encontros. Professor, Pois não. mas a aula de sábado, você não tinha comentado que essa dessa semana do feriado, a aula seria sábado? Então, infelizmente, isso não foi autorizado. Isso não foi autorizado, tá? Lembrando que tudo que está sendo passado para vocês, tal, foi passado através da coordenação, tal, e eles não autorizaram aulas aos sábados para as turmas, tá? Nós vamos ter que encaixar isso aí. Eu sou bem pé no chão, tá? O material é muito grande. Só isso aqui e isso aqui, só isso aqui já daria uma aula inteira. Teria como encaixar esse cara aqui em uma aula, mas não dá para encaixar Big O, Ômega e Teta em 2 aulas. Não dá. Não tem como. Tá? Eu sou bem pé no chão quanto a isso. Então, provavelmente, a gente vai ver notação assintótica, classes assintóticas e notação Big O antes da prova. E Ômega e Teta vai ficar para depois. Bom, a gente tem que ser pé no chão. Eu não posso apertar como eu fiz em APD com vocês, porque teve gente que eu apertei demais lá e foi parte daqueles feedbacks veio disso também. A gente sabe que aquela disciplina era muito difícil. Sistemas distribuídos foi um pouco mais light, mas APD foi difícil. Era muito conteúdo. E análise de algoritmos não fica atrás. Vocês já perceberam? Hoje eu até puxei um conteúdo mais de conhecimento de vocês. Inclusive o Paulo falou, não, eles vão reconhecer muita coisa aqui. Então, beleza. Como foi, de fato, vocês reconheceram, tá? Mas eu sou pé no chão. Eu não vou ficar puxando vocês, eu não vou ficar entochando conteúdo, colocando aula com 72, 80 slides. Não vou fazer isso. Em APD a gente fez. Deu no que deu, né? Fala, Wanda. Professor, eu estou com o calendário acadêmico aberto aqui. A princípio, as provas começam no dia 27 de setembro. Normalmente, na semana de prova, a gente não tem aula, né? Então, a gente teria só dia 14 e dia 21 de aula do senhor, seria isso? Mesmo que a prova do senhor estaria para dia 5. Então. Porque para mim tá do dia 27 ao dia 30 em setembro e do dia 1º ao dia 2 em outubro. Então. Aí a situação piora. Porque aí, no caso, nós teríamos tempo apenas para ver notação assintótica e classes assintóticas. Ficariam as 3 notações para o próximo bimestre. Tá? Vou adiantar. Tem trabalho para mais de metro dessas duas aqui. Só classes assintóticas deu
54 slides. Notação assintótica deu 30, somando as duas dava 80. E cada uma das notações aqui, ó, notação big, ômega e teta, cada uma delas dá no mínimo 30 slides. Então, estamos falando de conteúdo grande, pesado, com código, tá? Código em C++, C Sharp, Java ou JavaScript. São as 4. Então, eu não quero inflar as aulas de vocês. Lembrando, essa é uma disciplina, vocês perceberam, essa é uma disciplina importante. É uma disciplina difícil. O esquema de provas de vocês mudou. Não vai ser mais aquela provinha de consulta como, né, o pessoal estava acostumado. O Paulo está trabalhando junto comigo com isso. Então, podemos esperar aí uma prova um pouco diferente. Mais trabalhosa, mais complicada. Tá? E a disciplina, ela é assim. Vocês fizeram com o Paulo, vocês têm uma noção. Tá? É por isso que o Paulo está me ajudando com isso. Então, eu não quero a única coisa que eu não quero é encher uma aula com 2, 3 conteúdos só para cumprir tabela. Eu não quero fazer isso. Eu quero que vocês entendam isso aqui, que vocês conheçam, aprendam e possam ir para a prova bem preparados. Tá? Já vou adiantar, isso aqui já é 50% da disciplina. Tá? 50% da disciplina está aqui na tela. Beleza? Então, vamos focar nisso. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos aí, porque eu não sei a marcação de provas como será feita. Tá? Eu não quero mais ter esse tipo de comprometimento. Semestre passado eu fiz um comprometimento e deu no que deu. Tá? Até levei uma dura da Dani por causa disso, tal. Mas tudo para tentar ajudar. E no fim deu no que deu. Né? Algumas pessoas insatisfeitas foram lá, falaram com a Dani e acabou pipocando para todo mundo. Então é isso aí. Eu não quero encher uma aula só para passar conteúdo para vocês à toa e para que vocês não entendam nada, não. Eu quero que vocês saiam entendendo o conteúdo, tá bom? Então, se nós tivermos tempo, nós veremos notação sintótica, é óbvio, classes assintóticas veremos, e notação Big O. Se não, as notações ficam para o próximo bimestre. Tá bom? São muito importantes. Muito importantes. Essa disciplina se baseia praticamente nisso. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Professor. Fala, Everton. Acho melhor você cortar um dos microfones aí, Everton. Deixa só o seu. O começo da aula ficou gravado? Sim. Está gravado. A conversa que eu tive com a turma a respeito da mudança e do porquê da mudança. Está tudo gravado. Ah, não é. Mesmo. Eu vi que você chegou depois. Uhum. Fica tranquilo. Tá tudo gravado. Tá bom? Então, obrigado. Nada. Mais alguma coisa? Não? Se caso haja alguma coisa, por favor, turma, 6º semestre, agora estou sendo bem específico, me procurem no WhatsApp. Venham conversar comigo. Tá bom? Para que a gente não tenha ruído de comunicação. O ruído gerou essas mudanças que vocês estão tendo agora. E teve gente aí que não gostou. Então, cancela ruído e vem conversar comigo. Tá? Vocês sempre tiveram muita abertura para trocar ideia comigo, então fiquem à vontade, vem conversar comigo. Tá bom? Mas não cria ruído
para o outro. Tá legal? Beleza? Oitavo semestre, mesma coisa em AC, continua igual, tá? Não mudou nada. É só aqui em ACCA, tá? IAC, a conversa é outra. E lá o buraco é mais embaixo, né? Vocês estão percebendo. Muito bem, gente. Então, os agradecimentos aí, professor Davi, para a professora Raquel. Muito obrigado, meus amigos, por ter me ajudado com isso, tá? O livro do professor Davi é excelente, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Um pouquinho caro, mas vale a pena. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, fala comigo no WhatsApp ou me chama por e-mail. Beleza? Grande abraço, tudo de bom, fica com Deus, até a próxima, gente. Valeu! Falou, professor. Valeu, professor. Falou.